louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, a nossa pastora Cristina, e a gente quer louvar de todo o coração o que Deus está fazendo aqui no Gramacho, que é dando a vocês, dando a nós, seja pai, mãe, avô, filho, filha, todos nós argumentos para salvar nossos filhos. O pastor Enoque, o pastor Eduardo, o pastor Evandro trouxeram um resumo, porque a historiografia ela é grande, né, pastores? A historiografia é grande de assuntos como esse, mas vocês já viram que é algo perigoso, é algo nocivo, é algo que tende a ser veiculado por meios, por caminhos. E o reverendo começou falando aqui agora sobre a mídia convencional. E é interessante, vocês já viram isso, a massificação de ideologias em mídias convencionais, a partir de uma propaganda de perfume. Vocês já viram isso aí? A partir de novelas que exaltam de uma maneira como nunca a questão ideológica ou a questão do sexo sendo construído pela sociedade. E além da mídia convencional, nós temos um outro braço, né, pastores? As mídias sociais, que também veicula esses ideais marxista, comunista, e está no fácil acesso, na mão de todos, e no consumo diário de nossos filhos, e não só de filhos, mas de adolescentes, de adultos. E aí você vê a chuva de conteúdo ideológico nessas mídias sociais. E como muitos pais, o reverendo falou isso aqui na palavra dele inicial, como muitos pais não fiscalizam seus filhos, não pega e acompanha, vem cá, o que o professor está dizendo dentro da sala de aula? Ou o que você está vendo, esse grupo de estudo, que às vezes, principalmente na pandemia, criaram-se as escolas, muitos grupos de estudos online, o que está se dizendo? Eu me lembro da minha esposa, a pastora Kátia, saindo de um grupo da escola, porque ali só se falava palavrões, quer dizer, se não houver um acompanhamento, você entrega seu filho para isso. E aí, essas mídias que abarcam todas essas ideologias, pastor Eduardo falou dessa estratégia gramscista que vem de maneira tão profunda nos corações e cria, pastores, e cria intelectuais marxistas que assumem o topo de instituições, como a própria educação. E o ideal é mudar a mentalidade do indivíduo. E quanto mais cedo, para eles, melhor. E aí você pega e vê, então, você vai numa escola hoje, o pastor Enoque, a gente chegou a estudar na mesma instituição, eu não me lembro de professor de direita na faculdade que eu fiz, só gente do mal, só gente contra a família. Eu me lembro da minha professora de História e Educação, de História e Documento, ela dizia, se você crê na religião, você foi enganado desde os seus pais. Então, isso vai para dentro das escolas. E aí, se nós, crentes em Jesus Cristo, leitores das Escrituras, não formar, sabe o que vai acontecer? A mentalidade do teu filho é mudada. Porque ele senta lá no banquinho daquela instituição, daquela escola, e aí o professor chega na mente dele e diz, olha, não existe só um modelo de família. Aí o pai aqui, crente, não pega a Bíblia e vomita na cabeça do teu filho que Deus criou homem e mulher. E aí chega, não faz isso, aí chega o professorzinho lá e enche a cabeça dele e ele sai de lá já questionando. Peraí, então não existe só homem e mulher? Você vê, um dos perigos, tem professores aqui na plateia hoje? Tem alguns professores? Um dos outros perigos que abarca essas ideologias marxistas é o idioma não binário. Você imagina, nosso idioma vem do latim, não existe o neutro. Só que essa comunidade LGBT, feminista, esse pessoal agora quer criar, dizendo eles que estão fora, que estão sendo excluídos do idioma oficial que está dentro da Carta Magna da nossa Constituição, querem criar um idioma para incluí-los. Só que, criando um idioma para incluir eles, quer dizer, eles não estão satisfeitos quando nós estamos aqui, chega aqui e fala, todos vocês, vamos louvar ao Senhor. Não, você é homofóbico, ou você está me excluindo. Por quê? Porque disse todos. Tem que falar todes.
Só que o grande perigo disso é que eles olha só, que querem não ser excluídos, excluem, e não estão sendo excluídos, porque quando eu falo aqui todos, eu estou me referindo a mulheres, eu estou me referindo a homens, eu estou me referindo a idosos, a todos. Quem está entendendo? Só que, mas como é que a gente consegue passar para os surdos esse idioma não binário? Você não consegue. Então nós estamos excluindo os surdos também. Eles estão excluindo. Como é que consegue passar o idioma não binário para os deficientes visuais que dependem de software para ler? Não existe todo esse. Eu vi uma palestra muito importante, Macena me passou, a pastora Macena, Cíntia Chagas, né, uma professora de português, de uma aula sobre isso, trazendo os perigos que é e que influencia os nossos filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sistema educacional. Então, nós temos que acompanhar profundo. Tem uma irmã aqui, a Adriele, ela recebeu um trabalho de casa. O professor passou um trabalho para ela. Sabe qual foi o trabalho? Ela, as mães em geral daquela instituição, o pastor Eduardo, deveria ensinar aos filhos a pluralidade de família. Aí ela disse, não, eu não acredito nisso. Para mim, família é entre homem e mulher, só se constitui família assim. Faz assim, Adriele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse processo de implementar essa cultura marxista e tirar a cultura judaico-cristã do qual nós crescemos, essas instituições trazem de uma maneira terrível, terrível, terrível. E as crianças são os primeiros alvos, porque você imagina, você chega numa escola, as crianças vão para a escola. Quando chega lá, os professores, em vez de ele estar dando aula dentro da sua matéria, eles estão doutrinando nossas crianças. Aí o pai e a mãe cristão têm um papel fundamental. Quem doutrina é você com a palavra. Quem doutrina é você com a Bíblia. E não pode deixar para lá e deixar o professor governar seu filho. Por quê? Porque quando sai da escola, ele sai 4 horas que ele passa, 3 horas que ele passa ali, ele passa com a mentalidade completamente, imagina, se ele tiver assistido de casa, se ele tiver, o pai e a mãe tiver feito, agora trouxe a Bíblia para eles, como nosso vereador pregou aqui cedo, ele vai para lá formado, ele vai com a mente pronta. Agora, se você não faz isso, se você deixa aos léus, deixa para um professor, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você tem um filho seu se levantando dizendo o seguinte, não sou mais homem, não sou mais mulher. Por quê? Porque na escola o professor fez isso com ele. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. E quando a gente fala dessas questões de instituições culturais, você vê, nós tivemos recentemente, vocês todos, a maioria já sabe disso, onde um museu trouxe um homem nu para crianças tocarem. Você imagina, você vai no museu com seu filho e chega ali e tem uma exposição, um homem está nu e as crianças estão tocando. Mas isso é por quê? Porque abarca ideologias marxistas, onde a família deve ser destruída. Os pastores não falaram, mas a gente já leu isso aqui, quando Marx diz que o problema é a família modelo, tem que destruir essa família, tem que desconstruir esse conceito. Aí, quer dizer, você chega numa instituição dessa, se você... E outra coisa, e muitas escolas fazem expedições em museus. Muitas escolas fazem expedições em museus. E aí, o que acontece? Meu irmão, você vai deixar seu filho isso, ele tem que ser alguém que vai se levantar. Eu trouxe, para me terminar a minha palavra, pedi orientação ao reverendo, uma professora que ela foi exonerada do cargo, porque recebeu do MEC instruções para abarcar, de cada professor, abarcar o conteúdo LGBT, e ela se recusou. E aí a escola exonerou ela, e ela assim, traz um depoimento muito doloroso, porque você sabe que a Daiane falou sobre perseguição. Quando a gente se levanta, principalmente professores, como o pastor Eduardo, enfrenta isso lá, perseguições. Eu queria passar, acho que é 1 minuto e pouquinho, 2 minutos, não passa disso, é uma professora. Pode passar. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Carla, estou saindo aqui agora do RH, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e a notícia que eu tenho é que eu acabo de ser exonerada.
pelo seu prefeito Luiz Marinho, né? Todos nós sabemos aí que no ano passado eu me posicionei contra a ideologia de gênero, eu me posicionei a favor das famílias, a favor das crianças, e sorrateiramente eles me exoneraram, né? Então isso aí fica para vocês verem como funciona aqui dentro, numa gestão petista, onde as pessoas, quando resolvem se levantar pelas famílias, pelas crianças, elas são exoneradas. Vocês viram que ela sofre porque ela foi exonerada, porque defendeu a palavra. Ela ficou do lado da Bíblia, né? Ficou do lado dos conceitos judaico-cristãos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente os pais. Nós que temos filhos, vocês devem fiscalizar seus filhos, vocês devem acompanhar seus filhos e não deixar, gente, grupos de escola que manda você para estudar no grupo hoje do WhatsApp, por causa da pandemia, muitos grupos se criaram. Cuidado com os grupos. Não deixa seu filho num grupo desse e esquece ele lá, não. Não importa a idade, porque ali pode estar se passando muitos venenos que está fazendo a cabeça do seu filho e da sua filha. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu queria só concluir com uma matéria no Gazeta do Povo, do Constantino, que ele diz o seguinte, isso aqui é para a gente ver o livramento que Deus nos deu quando nós votamos o presidente que está aí. No Brasil, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que abrigava a candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad do PT, Manuela Dávila, já lançou cartas a apoio ao governo norte-coreano e também mandou saudações aos 72 anos de fundação do Partido Trabalhista da Coreia. Nem o PCdoB, nem Manuela jamais fizeram qualquer crítica à Coreia do Norte com relação à perseguição aos cristãos. O mesmo partido apoiou a União Soviética, que também perseguiu e matou o cristão, e nunca foi feita uma autocrítica sobre isso. Então, você vê que nós temos que orar pelo nosso presidente, orar pelo Brasil, e isso me lembra, eu e a pastora Kátia, vindo de Porto Alegre agora, com o reverendo, numa missão, e estávamos comentando sobre o Luciano, que foi na CPI. E aí eu falei para a Cátia, falei assim, ó, esses homens que fizeram esse mal, que maltrataram um homem de bem, trabalhador como o Luciano, são comunistas, o pensamento comunista. Tinha uma senhora na minha frente, e ela fez assim para mim, e falou assim, mole, comunista. Aí, quando eu ouvi ela falar isso, eu comecei a falar com a Kátia. Falei assim, porque o idealismo comunista, ele tende a tirar toda e qualquer crítica que possamos fazer às suas ideologias e tal, conversando. Aí ela se calou, eu e a Kátia começamos a conversar e paramos. Daqui a pouco, quando o avião vai pousar, a mocinha do lado aqui olha para ela e fala assim, Manuela! Aí ela vira assim e fala assim, sou eu. Gente, eu e a Kátia estavam ali atrás, falando que isso é do diabo, que isso não era de Deus, e quem estava na frente era a Manuela Dávila. Sem saber, a gente nem sabia. Mas, recentemente, acho que é uma deputada catarinense, a Campagnolo, ela deu um fórum agora, falando de um absurdo, de um professor desse que doutrina dentro de sala, onde ele vai falar do dia 7 de setembro, e ele fala o seguinte, o professor na aula, a classe estava montada, ele diz o seguinte, quem foi para a rua dia 7? São pessoas que odeiam os negros, são pessoas que odeiam os homossexuais, são pessoas que odeiam isso. Aí um rapaz, um garoto, se levanta e diz, não, professor, não são pessoas que odeiam, são patriotas, querem um Brasil melhor, ali o senhor não pode dizer isso. Aí o professor olhou para ele e falou assim, você responde isso por causa do trouxa do seu pastor. Aí ele olhou para ele e falou assim, olha, o senhor não chame meu pastor assim, porque o senhor não o conhece, o senhor não sabe nem quem ele é, para o senhor dizer isso, falar disso, e eu só estou aqui defendendo um direito meu de cidadão. Eu não falei aqui de pastor, de igreja. Conclusão, a deputada estava tão indignada porque o professor pediu para tirar ele a exclusão do aluno da escola. Então, nós estamos convivendo, ouvimos agora sobre a China,
Poderia falar, por causa do tempo, não vou trazer aqui, mas tinha aqui sobre a União Soviética, o que aconteceu na União Soviética, com a igreja na União Soviética, mas o que a gente percebe é que nós, como crentes em Jesus, precisamos ficar mais firmados nas Escrituras, firmados na palavra, para ganhar nossos filhos, e não deixar um professor doutriná-lo e ele ganhar a mente do teu filho. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo.